Esses dias eu estava ali no aeroporto esperando um voo. Eu acho que não foi aqui. Eu não sei onde eu estava, que eu fiquei sentado esperando. E eu fiquei olhando para aquela biruta, que todo aeroporto tem uma, que dá, ela mostra, ela dá direção. Ela não dá direção ao vento, mas ela mostra a direção do vento. E uma coisa que eu percebi, que ela tem um buraco no fundo, porque o vento passa por ela, mas não para nela. Ela só passa por ela. E o Senhor começou a ministrar no meu coração ali, disse: filho, eu estou levantando pessoas assim, que estão entendendo que elas não são represas, são como um rio. Elas não vão parar o que eu estou dando, não vão parar nelas, não vão parar no seu ministério, na sua denominação, mas eles vão entender que tudo que eu estou dando vai passar por eles e vai tocar gerações. E Deus começou a falar algumas coisas. Ele disse: olha, até uma idade você é um incendiário, depois de um certo tempo você passa a ser bombeiro. Não que você vai apagar o fogo, não é isso, mas é que tem épocas da nossa vida que a gente quer tacar fogo em tudo, mas tem época que a gente começa a ponderar e começa a pensar no que Deus quer fazer através de nós, através dos fundamentos. E eu penso que nesses dias, irmãos, são dias de fundamentos, amém? São dias que nós não vamos construir paredes sem colunas, nós não vamos fazer uma reforma. Não é só uma faxina, é uma reforma, aliás, amém? Não é só uma faxina, aquela faxina rápida que você passa para deixar as coisas tudo brilhando, não. Deus vai fazer uma reforma. Ele está fazendo, a partir de nós, a partir da igreja, a partir dos ministros, amém, irmãos? Eu sinto isso na nossa nação e eu estou feliz com isso. Eu sinto que Deus não está levantando pessoas só para informar as outras, mas pessoas que estão fazendo, estão servindo de modelo, amém? Servindo de modelo. Quando eu falo eu informo, mas quando eu faço eu discipulo, amém? Chegou a hora de a gente fazer o que falamos. Chegou a hora de a gente executar o que Deus mandou a gente fazer. E agora se prepare, irmãos, porque nos próximos meses, eu creio, se você trouxe uma agenda, anota aí. Nos próximos meses Deus vai começar a mexer muito forte na igreja brasileira. Nós temos uma palavra que o Brasil seria um celeiro, que o Brasil é um país que tocaria muitas nações. E eu penso que até foi bom, né, a gente ter Copa do Mundo e Olimpíadas aqui, porque foi feito bastante estádios e nós vamos usá-los depois. E eu acho que Deus já está preparando isso. Eu acho que Deus já foi na frente. A gente diz: para que gastar esse dinheiro todo? Fique tranquilo, deixa Deus trabalhar, amém? Eu acho que Deus já foi preparando, né? Usou até algumas pessoas para fazer as estruturas, que nós vamos precisar delas depois, amém? Eu sonho sim com um grande alinhamento no Brasil, um grande avivamento, entendendo que Deus não fechou monopólio com ninguém, amém? Que ninguém pode bater no peito e dizer: aqui é a igreja de avivamento. Não, né? A igreja de avivamento, ela não está sentada nas cadeiras esperando Jesus voltar, ela está nas ruas trabalhando para que Ele volte. Ela está nos lugares trabalhando para Ele voltar, amém, irmãos? Ela está trabalhando para Jesus voltar. Uma igreja de avivamento, ela está sendo confrontada, ela está sendo humilhada. Uma igreja de avivamento, ela está sendo perseguida. Uma igreja de avivamento, ela entende, porque ela toca em colunas fortes, pesadas, e com muito amor, com lágrimas nos olhos, amém? Com lágrimas nos olhos. É uma igreja que confronta em amor. E eu vejo que Deus está levantando esses homens, não aventureiros, não pistoleiros, não pessoas que acham que vão resolver o problema do mundo. Não, Deus sabe que eu não vou fazer, que eu não vou salvar o mundo, mas Ele espera que pelo menos eu tente, amém? Que pelo menos eu tente. E eu sinto assim que o Espírito e a noiva estão fazendo um dueto, né? É um dueto. O Espírito e a noiva dizem: vem. Então assim, quando a noiva entende que ela pode chamá-lo, então o Espírito e a noiva dizem: vem. Por isso que a noiva precisa ser restaurada, porque é ela que chama o noivo.
Amém? A Bíblia diz que ela está se ataviando com atos de linhos, com atos de justiça, que são as roupas de linho fino, os atos de justiça dos santos. Mas a Bíblia diz assim, foi dado que se vestisse. Apocalipse 19, ou seja, ela está se preparando em justiça, mas a justiça não é dela, foi dado o vestido. Ela se veste, mas quem dá o vestido é Ele. Amém? Porque a nossa justiça não serve para esses dias. Então esses dias não é dias de denunciar o que está falso, é os dias de construir o verdadeiro, porque o verdadeiro por si mesmo, ele denuncia o que está errado. O verdadeiro, quando nós construímos o verdadeiro por si mesmo, ninguém precisa denunciar o falso. Amém? O que destrói uma geração, queridos, não é a presença do ímpio, é a ausência do justo. Então, se tiver justos, ninguém precisa fazer mais nada. Amém? Nós não vamos precisar bater em ninguém, não vamos precisar arrancar a cabeça de ninguém. Quando nós construímos o que é verdadeiro, a própria construção do que é verdadeiro vai denunciar o que está falso. Amém? E nós vamos andar nesse lugar, um lugar de comprometimento. E já não vai ser mais um lugar de regras. Não vai mais ser um lugar que as pessoas vão ter, faz isso, faz aquilo, uma cartilha de bons conceitos. Não. Nós vamos construir o verdadeiro a partir do Senhor. Vamos andar com o Senhor, vamos buscar o Senhor como nós nunca buscamos, num relacionamento maduro. Porque eu não posso chamar de liberdade a minha irreverência. Às vezes eu estou sendo irreverente e acho que estou sendo maduro. Não, querido, não faça isso não. Por isso que a gente não entende o que é adoração. Às vezes a gente acha que está sendo, sou livre, sou da geração livre. Não, às vezes é uma geração irreverente. Nós temos que cuidar com isso, porque o humanismo, ele tem tirado a correção do amor. Então a gente acha que todo mundo que se levantou para corrigir é porque não ama. Quando a Bíblia diz que Ele ama e por isso corrige, Ele corrige somente a quem ama. E como Ele ama a todos. Então diga para o irmão que está do seu lado: se eu fosse você, eu ia embora agora, porque dá tempo de você ir embora. Porque depois que você ouvir isso, você vai... Diga para ele, eu estou falando sério. Diga assim, eu queria falar hoje sobre a restauração do culto ao Senhor. Deus falou tanto isso comigo. E quando eu li esse texto algum tempo atrás e comecei a ministrar sobre isso, o Senhor falou, eu falei para mim, eu preguei para mim, eu disse: Deus, eu não sou crente. Eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso entrar em lugares que eu nunca entrei no Senhor. Irmãos, Deus está fazendo isso com a gente. A Bíblia deixou de ser para nós uma janela e passou a ser um espelho. A gente não usa mais a Bíblia para os outros, a gente está usando para a gente. Amém? Pregadores, a hora que estiverem pregando para os outros, Deus vai falar com eles. Irmãos, escute isso, eu não estou brincando. Nós vamos ver coisas sobrenaturais acontecer na igreja, mas coisas terríveis. Que pessoas vão estar lendo a Bíblia, pessoas vão estar orando, e coisas terríveis vão acontecer. Terríveis por quê? Porque são assustadoras. A unção é assustadora. Porque Deus está gerando um tempo de reverência em nós. Irmãos, quando nós estamos num culto de adoração, não é hora de tirar selfie. Nós estamos adorando, Senhor. Nós estamos adorando. Deus vai criar um ambiente de adoração tão violento que em alguns lugares nós vamos ter dificuldades de entrar. Eu tenho sonhado com isso, tenho chorado por isso. Eu digo: Deus, me ajuda a construir esse ambiente. Lá em casa, semana retrasada, a minha mãe foi morar com a gente. Então ela tomou o meu quarto de oração. Então a Iraci chamou lá uma pessoa para fazer um armário na nossa sala, para dividir a nossa sala e fazer o nosso quarto, o nosso lugar de adoração. Nesses 21 anos, todo lugar que eu morei, eu fiz um quarto. O primeiro quarto era para mim ficar com ele. E eu estou sentindo falta de estar com ele. Nós temos um quarto lá em casa que a gente passa na porta assim, a porta chupa você. E
quando a gente queria fazer alguma coisa antes, mas daí você começa a viajar, né? Prega aqui, prega ali, prega lá, e o Senhor diz: eu estou com saudade de você. Eu estou com saudade. Por favor, Luiz, não troque a minha missão por uma agenda. E aí esse mês de setembro a gente ficou em casa para entender o que Deus quer nos próximos dias. Deus tem que nos preparar para os próximos dias. Eu sei que Ele está desmontando muita coisa dentro de mim. Nós temos que cuidar, irmãos, com a bajulação. Temos que cuidar, irmãos, com os aplausos. As coisas que nos faz bem são as coisas que mais nos afastam de Deus. Que está tão bom que a gente pensa que tudo é Deus que está fazendo. Essa é a hora que você diz: é verdade. Eu falei para você ir embora. Abra sua Bíblia comigo em 2 Crônicas 29. A igreja por muito tempo ela quer só converter pessoas, e Deus quer transformar territórios através de pessoas convertidas pelo reino de Deus, não por denominações. Tem pessoas que são convertidas só à sua denominação, não são convertidas ao reino de Deus. O que é, pastor, tomar o reino de Deus? É tomar todos os espaços vazios. Exercer seu sacerdócio é tomar os espaços vazios. A casa não pode ficar vazia. Exercer o seu sacerdócio é não deixar nenhum ambiente vazio. Você chega no aeroporto e diz: Deus, o Senhor governa aqui. Você chega numa rodoviária e você diz: Deus, eu cheguei aqui, o Senhor está comigo, então o Senhor governa agora. Deus, cadê as pessoas? Nós temos tido experiências com Deus assim sobrenaturais. Nós fomos pregar numa cidade semana passada e a gente estava perdido da igreja, não achava a igreja. Eu parei o carro e disse: Deus, cadê o teu anjo que vai nos guiar até a igreja? Parou um carro do meu lado em 10 segundos e disse: é o pastor Luiz? Eu digo: sou. Está procurando a igreja? Eu digo: estou, vem comigo. Eu digo... Nós temos tido experiências porque são os mimos de Deus. Como é que você vai treinar a sua vida profética se você acredita só nas evidências? Ontem nós chegamos no aeroporto, né, Cris? Lá em Navegantes não tinha lugar para parar o carro, e a gente estava cheio de caixa, temos que pegar um carrinho. Eu disse: já fica tranquilo, o Senhor já preparou o lugar e o carrinho. O carrinho está na vaga do carro. Pô, não deu outra. Nós deu uma volta assim, o carrinho na vaga do carro. Ele olhou para mim e disse: fala comigo, Cris. Fala comigo. Mas por que acontece isso? Porque eu fico treinando o meu espírito. E se não der certo? Se não der certo, não deu, era na alma. Eu também sou alma. Amém? E se não der certo? Não deu. Eu já orei por um monte de pessoas de cadeiras de roda. Levanta em nome de Jesus. Não, então fica aí, pronto. Não é de Deus agora. Mas já vi pessoas levantarem. Porque você tem que treinar seu espírito e a sua fé. Fazer milagres não é para aparecer na televisão, irmão. Fazer milagres não é para encher cadeira, é para glorificar o nome do Senhor. Milagres não é para encher a sua denominação. Milagres são para dizer: Deus está presente nessa geração também. Todos os milagres apontam para a cruz, não apontam para uma denominação, não apontam para um pregador. Milagres não são para exibições. Jesus curava e dizia: não fala para ninguém. Não fala para ninguém. Vamos continuar. Aí você diz: acabou os milagres. Não é que acabou os milagres, acabou foi a fé da igreja. A igreja acredita na evidência, ela não acredita no sobrenatural. Ela não treina o seu espírito. Você já falou com um passarinho? Não falou. Você bateu um papo com uma borboleta? Claro que não, isso é coisa de louco. Isso não, Deus me livre, não fala isso, pastor, está amarrado. É claro, esse é o problema. É que você não acredita nas evidências, porque você nunca experimentou. Nós precisamos acreditar no que Deus está fazendo. E restaurar o culto é isso. Restaurar o culto ao Senhor. Abra comigo 2 Crônicas 29. Oh, o Espírito de Deus. 2 Crônicas 29 diz assim, ó: tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar,
e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abiá, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Olha isso. Tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou. Era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias, e fez o que era reto conforme tudo que fizera seu pai Davi. Ele, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, ajuntou-os na praça oriental, e lhes disse: ouve-me, ó levitas, consagrai-vos agora e consagrai a casa do Senhor Deus de vossos pais, e tirai do santuário toda a imundícia. Nossos pais foram infiéis e fizeram o que era mal aos olhos do Senhor nosso Deus, e os deixaram. Desviaram seus rostos do tabernáculo do Senhor e lhe voltaram as costas. Então fecharam as portas do alpendre, apagaram as lâmpadas, e não queimaram incenso, nem ofereceram holocausto no santuário de Deus. Pelo que veio a grande ira do Senhor sobre Judá e Jerusalém, e ele fez objeto de terror, espanto e escárnio, como vós os estáis vendo com os vossos próprios olhos. E é por isso nossos pais caíram à espada, e os nossos filhos, nossas filhas, nossas mulheres estão em cativeiro. Agora tem um propósito de fazer uma aliança com o Senhor Deus de Israel, para que se desvie de nós o ardor da sua ira. Agora, filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estardes diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros, e queimardes incenso. Aleluia! Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós vamos restaurar, irmãos, se o Senhor vai fazer alguma restauração, Ele não tem como fazer isso sem começar a levantar ministros restaurados. Porque quem vai fazer isso são os levitas e os sacerdotes. São apóstolos, profetas. São a execução e a manifestação dos 5 ministérios: os pastores, os evangelistas, os mestres, os profetas, os apóstolos. Por quê? Para que todos cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento de Deus, à estatura de um varão perfeito, e não sejamos mais meninos, levados por qualquer vento de doutrina. Os 5 ministérios são bases, são fundamentos, para que todos os santos reconheçam quem é Deus. Amém, irmãos? Por isso os 5 ministérios, nós falamos no café passado, não terminamos a mensagem, vocês ficaram muito doidos e vieram cá para frente, tivemos que parar o culto, né? Vocês estragaram o DVD, essa que foi a verdade. Mas amém, nós não estamos gravando DVD, nós estamos estabelecendo governo. Amém, irmãos? Então veja bem, os 5 ministérios precisam estar juntos no mesmo lugar, na percepção do apóstolo, na percepção do profeta, na percepção do evangelista. Louvado seja Deus, nós precisamos entender esse lugar. Tem um profeta lá da Bethel, dos Estados Unidos, ele escreveu um livro muito interessante, que ele fala dos 5 ministérios. Ele diz que num acidente você consegue discernir os 5 ministérios. Quando dá um acidente, e aí chega o apóstolo. O apóstolo, ele vai organizando todo mundo na maca, né? Chega o SAMU, ele vai organizando. Aí depois chega o mestre, ou melhor, o evangelista. Enquanto está todo mundo na maca sendo cuidado, o evangelista vai pregando: olha, você precisa aceitar Jesus agora. E aí chega o mestre, ele vai lá na curva, ele quer descobrir como é que aquele carro virou. Ele tem uma explicação clara para aquele carro. Ele vai atrás das evidências. E aí chega o profeta. O profeta diz: eu sabia que ia dar um acidente aqui. Eu tinha certeza. Deus me falou. E por final chega o pastor apacentando todo mundo e dizendo: olha, a hora que você sair do hospital, nós temos uma igreja aqui perto. Então, irmão, os 5 ministérios não podem andar separados. A gente tem que andar junto no mesmo lugar, amém? Nós temos que caminhar juntos no mesmo lugar. E se nós vamos fazer uma restauração, tem que começar por nós, ministros restaurados. E para falar de ministro restaurado, eu gosto muito de citar quando Jesus chega em Betânia para ressuscitar Lázaro.
Aquele dia Jesus não foi ressuscitar a Marta, a que servia, e ele não foi visitar a Marta que servia e nem a Maria que adorava. Ele foi visitar um morto. Ele foi lá por causa de um morto. Então assim, nós vamos começar a ter que entender isso. Porque se nós vamos trabalhar na restauração, nós precisamos investir em quem está morto. Amém? Nós vamos precisar trabalhar em pessoas que ninguém mais acredita, que não tem mais evidência. Amém? Jesus chega em Betânia e ninguém entende nada. Os sacerdotes que estão ali criticam. Os fariseus dizem, se ele estivesse aqui, ele não deve ser muito amigo, porque ele deveria ter vindo antes, né? A Marta que servia se joga no chão, diz, Senhor, se tu estivesse aqui. Ele disse, tudo bem, Marta, ele vai ressuscitar. Ela diz, eu sei, vai ressuscitar no último dia, né? Ela diz, ai, Marta, você não tá bom. Aí chama a Maria que adora, se joga no chão, diz, Senhor, por que tu não estavas aqui? Diz, calma, gente, vocês não estão entendendo. Jesus foi lá cumprir uma palavra. João capítulo 5, versículo 25 diz que virão dias em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem, viverão. Aleluia. Então Jesus chega em Betânia e ninguém entende nada. Até os discípulos vinham murmurando atrás, dizendo, o que ele está fazendo aqui? Que a gente vai morrer também aqui? Porque você tem que andar na percepção de Jesus, porque Jesus vai fazer coisas nas nossas igrejas nesse dia, que vai fugir de tudo que você aprendeu, de tudo que eu aprendi, de toda a nossa organização eclesiástica. Jesus vai fazer coisas sobrenaturais na hora. Nós vamos ter que parar o culto assim no meio do culto, dizer, fica de pé e seja curado. Aleluia. E depois senta, abra a Bíblia e vamos continuar. Aleluia. Então ninguém entendeu nada do que Jesus foi fazer em Betânia. Então Jesus diz, tira a pedra. Lázaro, você é o único morto aqui, quem sabe você entende o que eu vim fazer aqui. Irmão, Deus teve que deixar Paulo cego para que ele voltasse a enxergar. Às vezes Deus tem que matar para a gente reviver, amém? Às vezes Deus tem que fazer a gente perder tudo para a gente ter de novo. Então Jesus diz, Lázaro, vem para fora. E ele veio, por que ele veio? Porque ele ouviu, porque estava morto. O problema é esse, nós estamos lidando com uma igreja muito viva, e uma igreja muito ocupada, e muito distraída, e muito manipuladora. A igreja precisa morrer, irmão. Morrer para que ela ouça a voz do Espírito de Deus. Deus tem que voltar a falar na igreja. E quando eu cheguei aqui num ambiente como esse hoje, eu disse para o Djalma, rapaz, está gostoso, que dá vontade de jogar no chão e chorar. Coisa boa. E nós vamos precisar de 2 grupos de ministros nesses dias. Como eu digo nós, eu estou falando pelo Espírito. Nós vamos precisar daqueles que tiram a pedra, aqueles homens fortes, tira a pedra. E aqueles que desatam o morto. Nós vamos precisar de homens de toques. Não é só homens de palavras, mas homens de toques. Homens que vão tocar outros homens. Homens que vão abraçar, vão beijar. Mas para tocar no morto, você tem que acreditar que ele já ressuscitou. Enquanto você não acreditar que ele já ressuscitou, porque a lei dizia que não podia tocar no morto, e Jesus disse assim, desatai-o, só para ver se eles criam mesmo. Jesus era maravilhoso. É um carinha legal, não é, pastor Paulo? Apóstolo não é um carinha, gente boa? O surfista da Galileia, o filho da irmã Maria, o cabeludo de Nazaré. Aleluia. Jesus diz, desatai-o e deixai-o ir. Cadê os homens de toques? Os homens que não vão só ressuscitar a igreja, mas vão desatá-la, vão tocá-la. Sabe o que vai acontecer? Escuta o que eu estou te falando. Deus vai falar com você e vai dizer assim, ó, compra uma passagem do seu bolso, pega dinheiro do seu ministério, compra uma passagem e vai lá naquele lugar salvar aquele ministério, vai lá servir eles e leva uma oferta para eles. Cadê esses homens que vão fazer isso? Cadê esses homens que vão botar sua esposa no carro e vão gastar uma semana para salvar o casamento de um pastor que está perdido? E vão ter coragem de deixar sua congregação
com alguém para ministrar, e vão pegar sua esposa e seus filhos, vão lá salvar um lar, e vão ter que botar gasolina do bolso, pagar o hotel do seu bolso, aleluia. Quer dizer uma coisa, não tem lugar para pedintes nessa geração, só tem lugar para intercessores, para provedores, querido. Os homens que Deus está levantando, aleluia, são homens que estão preocupados com as igrejas, estão preocupados com as gerações, não estão trabalhando para encher cadeiras, não estão trabalhando para aparecer, estão trabalhando para um propósito nesses dias. Homens que vão servir outros homens, que vão desatá-los e deixá-los ir. Não é pessoas que você vai ajudar e dizer: agora você é meu, porque eu te ajudei. Não! Você vai desatar e deixá-lo ir. E para cada um que você libera, Deus manda mais 10 para você desatar. Para cada um que você solta, Deus manda mais 20. Oh meu Deus, alguém levante a mão e diga: eu quero desatar, Senhor. Eu sou um desatador. Eu quero ver quem é que vai investir em pessoas que estão mortas. Vai investir em pessoas que não tem nada para dar, não tem nada para mostrar, pessoas que não têm grandes palavras. Quem vai chorar pelo morto? Cutuca alguém que está do seu lado e diz: eu falei para você ir embora. Eu falei, você não foi, né? Se Deus vai começar uma restauração, tem que começar por nós. E Ele vai levantar os sacerdotes. Ó, escuta. E Ele não perde viagem, não. Se Eli estiver dormindo, Ele levanta Samuel. Antes da lâmpada de Deus se apagar, Ele vai chamar. Ele vai chamar. Por que Samuel ouvia Deus? Por que Samuel ouviu a Deus? Porque ele era filho de Ana. Uma geração que ouve a Deus é fruto de uma geração que Deus ouviu. Uma geração que ouve a Deus é fruto de uma geração que Deus ouviu. Primeiro deixa eu falar dos sacerdotes que Deus quer levantar nesses dias. Ana, quando pediu um filho, ela não disse: Senhor, me dá um filho. Ela disse: se tu me deres, eu te devolvo. Não vai ser meu. Se tu me deres, eu te devolvo. A Bíblia diz que primeiro ela clamou, se prostrou no altar. Segundo, ela fez um voto. Terceiro, mesmo que Eli estivesse fora do padrão de Deus para aqueles dias, ele liberou uma palavra para ela e ela recebeu. Ele disse: então seja feito conforme está no seu coração. A Bíblia diz que ela enxugou as lágrimas na hora, se levantou e foi para Ramá, e foi para Siló, para sua terra, para Siló, se eu não me engano. Coabitou com seu marido e concebeu. Sabe o que ela fez? Ela fez um voto. Ela se prostrou, recebeu a palavra, mudou o semblante na hora. A Bíblia diz que ela mudou o seu semblante e foi fazer o que ela recebeu. Coabitou e concebeu. Se nós vamos ser restauradores do Senhor nesses dias, nós precisamos entrar em lugares, irmãos. Lugares. Nós precisamos mudar esse conceito. Nós precisamos mudar o nosso vocabulário. Nós precisamos mudar as nossas pregações, que motivam as pessoas a continuar conosco, sem muitas vezes, até nós não sabemos aonde estamos indo. E ninguém quer seguir uma pessoa que não sabe aonde vai. Por isso Deus precisa tratar da gente, os ministros do Senhor, uma geração que ouve a Deus. Deus não quer. Por que Deus foi direto com a Samuel? Deus pegou em Samuel por quê? Porque foi entregue para ele. A nossa geração, Deus não quer ter que conquistar ela com presentes. Deus está pegando aquilo que já foi entregue para ele, amém, irmãos?
Uma geração que vai ouvir Deus durante a noite, no meio das trevas, no meio da dificuldade. Homens que são entregues como oferta. Se nós vamos restaurar o culto, é nós que vamos, a partir de uma palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos. Sabe o que me encanta? É que a Bíblia diz que Ezequias era filho de Acás. Só que ele fez tudo que era reto como seu pai Davi. Ou seja, ele tinha um pai biológico, mas a referência dele era o pai espiritual, Davi. Se nós vamos restaurar, primeiro a gente tem que ter referências corretas. E Deus falou que ia levantar a tenda de Davi que está caída. Se nós vamos restaurar, nós precisamos ter alianças com pessoas que estão fazendo a mesma coisa que a gente. Amizade eu tenho com todos, irmãos. Alianças eu tenho com aqueles que entenderam o reino de Deus. O reino de Deus não é uma mensagem para a gente pregar domingo. O reino de Deus é uma praticidade de vida, é uma vida constante e abundante no Senhor. O reino de Deus é ocupar os lugares vazios, ocupar os lugares, os ambientes que estão vazios, que estão abertos para nós. Muitos reis receberam um tratamento especial só porque eram da descendência de Davi, irmão. Olha o que um homem faz quando ele anda no coração de Deus. O Senhor disse que o cetro não se apartaria da tua casa. O próprio Jesus entrou em Jerusalém aclamado, Jesus, filho de Davi. Davi se tornou o pai geracional, pai de gerações. Irmãos, o que Davi tinha? O modelo de paternidade de Davi é o que Deus está fazendo nesses dias. Eu estou falando de paternidade, não de paternalismo. Paternalismo é você querer colocar todo mundo embaixo do seu braço e chamar de meu. Não, paternalismo não é isso. Paternidade não é isso. Não é beija aqui no meu anel, me dá o seu dinheiro e agora você é seu pai espiritual. Isso não é paternidade, irmão. Isso é opressão. Porque é o pai que agrega para os filhos, não é os filhos que agregam para o pai. Aleluia, é o pai que agrega a herança, é o pai que deixa a herança. O pai é a ponta de lança que vai abrindo caminho para as suas gerações posteriores. Aleluia, quando nós temos entendimento, a gente não põe pessoas para trabalhar para a gente vai sempre na frente trazendo todo mundo junto. As pessoas vão trazendo, elas vão vindo com a gente. Aleluia. Deus nos chamou para pisar primeiro. A gente pisa primeiro e diz: vamos. Ser pai espiritual é ir na frente. Ser pai espiritual é puxar a fila, é agregar para os filhos. O pai não é cobertura, ele é base, ele é fundamento. Quando nós entendemos isso, nós vamos entender o que é restaurar o culto ao Senhor. Se você olhar ao longo da história, você vai ver muitas histórias de paternidade. A de Abraão, por exemplo, se você ler Gênesis capítulo 11, versículo 31, você vai ver que Deus já estava chamando o pai de Abraão. Terá, pai de Abraão, que saiu de Ur dos Caldeus para ir a Canaã, diz a Bíblia. Mas chegou em Harã, ele parou ali, ou seja, ele abortou o propósito. E se o pai aborta o propósito, Deus tem que continuar, Deus não vai parar. Então Deus chama Abraão e diz: Abraão, sai da casa do teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão teve que sair porque pais sem destinos perderão seus filhos de propósitos. Por isso Deus está levantando pais espirituais que não estão preocupados só em encher a sua igreja, mas de transformar a nação, de transformar o Brasil. Pessoas que vão tocar outras igrejas, pessoas que vão investir em pessoas que ninguém mais quer. A gente fala lá no meu evangelho: se ninguém quer você, irmão, vem para cá. Aí as outras pessoas comentam e dizem assim: o fulano de tal está lá no Luiz Hermínio, porque lá virou depósito de lixo. Não quer dizer que o cara sai de uma igreja para o inferno, ele pode ir, mas para outra igreja não.
Que evangelho é esse, irmão? Eu vou dizer que evangelho é esse. É o evangelho arcaico, religioso. É o evangelho de coronéis. É o evangelho de donos de igreja. Mas a igreja é do noivo. Amém? E nós estamos aqui para servir. Nós estamos aqui para servir. Se prepare para começar a deixar a sua igreja. Vai ter dias que você vai deixar ela e vai servir outras gerações. Você vai deixar alguém no domingo, ó, prega aqui que eu estou indo lá em tal lugar. Mas a sua igreja tem 1000 pessoas e você vai lá servir aquela igreja que tem 40, 50. E você quer saber, não vai nem ganhar oferta, vai ter que levar uma. Cadê vocês que querem restaurar o culto ao Senhor? Mas aquele cara é um rebelde. Irmão, Paulo entrava na sinagoga, eles davam uma brechinha, ele pegava a Torá e tal, apanhava, era expulso da sinagoga, e sempre vinha 2, 3 com ele. Disse, cara, eu gostei do que você falou lá. Ele disse, vamos abrir uma igreja na sua casa então. Irmão, nós não estamos promovendo rebeldia, não. Amém? Às vezes tem gente que nos procura, que acha que a gente vai assinar embaixo em tudo que fazem. Não, esse não é o nosso trabalho. Nosso trabalho é promover unidade. É sentar na mesa todo mundo e dizer assim, ó, vamos sentar aqui todo mundo, vamos lavar o pé um do outro, vamos ficar junto. Mas eu pisei na bola, mas eu não vou naquele lugar porque o fulano está lá. Você vai ter que encontrar ele, irmão. Ou no céu ou no inferno, não sei. Você vai ter que encontrar esse cara. Não é? O pai é diferente. Além de saber perdoar, de ter que saber perdoar, ele tem que aprender a não se ofender. Se andar amargurado com o microfone na mão, meu filho, você vai acabar com a igreja. Se nós vamos restaurar o culto, Ezequias, eu quero usar ele como modelo. O que é que Ezequias fez? Primeiro ele abriu a porta da casa do Senhor. Tem que abrir a porta, tem que ver o que tem dentro. Amém? Tem que ver o que tem dentro. Irmãos, algumas denominações saíram consagrando os apóstolos para todo lado, porque virou moda ser apóstolo. Aí algumas pessoas que carregam o encargo apostólico mesmo estão sofrendo por conta disso. Porque hoje tem pessoas que foram consagradas a apóstolos que não são apóstolos. Tem pessoas que são pastores, tem pessoas que são evangelistas, tem pessoas que foram consagradas a profeta que não são profeta, tem um dom de profecia que é diferente. Quem tem o dom de profecia profetiza a um indivíduo. Quem tem o ministério profético profetiza ao território. É diferente, irmãos. Então nós precisamos abrir a porta do Senhor e começar a buscar em Deus. Senhor, me dá minha identidade, meu DNA. Quem sabe a gente tem que fazer o que Jacó fez, segurar o anjo e dizer, me abençoa. E ele vai dizer, como é seu nome? Ele disse, é Jacó. É verdade, é Jacó mesmo. Porque a primeira vez que você foi abençoado em nome de Isaú. E eu não posso te abençoar em outra identidade, eu só posso te abençoar na sua identidade. Então agora você vai deixar de ser Isaú e ser Jacó também, porque agora você lutou com Deus e entendeu. Só posso te abençoar na sua identidade. Então tem um monte de gente dentro da igreja vivendo angústia, vivendo perseguições, vivendo dificuldade. Por quê? Porque está fora do seu lugar no Senhor, está fora do seu entendimento. Deus vai fazer um alinhamento, irmãos, vai trazer a gente de volta. Amém? A primeira coisa que Ezequias fez foi o que? Abrir a porta. E começou pelos sacerdotes e levitas. Começa por nós. Sempre vai começar por nós, graças a Deus. Por isso as reuniões de pastores, elas deveriam ser as mais ungidas. As melhores ofertas deveriam ser nas reuniões de pastores. As maiores lágrimas, nós deveríamos banhar esse lugar de lágrima. Porque se Deus vai começar, Senhor, muda o povo. O Senhor disse, eu não quero mudar o povo, eu quero mudar você, cara. Eu quero transformar a sua vida. Aleluia. Você que está com o microfone na mão, você que está dirigindo pessoas, conduzindo, levando elas em lugares que elas nunca estiveram, você precisa estar restaurado por mim. Nós precisamos de um techuvá, de uma volta à origem, do entendimento.
sacerdotes e levitas. E sabe o que ele fez? Ele levou todos para a praça oriental. E se você ir lá em Gênesis, no capítulo 2, versículo 8, você vai perceber uma coisa, que o jardim do Éden ficava no oriente, na praça oriental. Na praça oriental não, o jardim foi feito no oriente, no lado oriental. Então quando ele pegou os sacerdotes e levitas e levou para a praça oriental, o que ele estava querendo? Ele estava querendo voltar à origem. Escute, voltar à origem, lugar onde Deus vinha conversar com o homem na viração do dias. Ezequias começa justamente aqui na praça oriental. Fala da restauração da comunicação do céu e terra, terra e céu, céu e terra. Então se nós vamos começar a restaurar, não adianta mudar o culto, não adianta mudar a igreja, não adianta mudar a banda, não adianta mudar o pregador, não adianta mudar o método. Nós temos que restaurar a comunicação entre céu e terra. Nós temos que nos alinhar com o que Deus está falando nesses dias, amém, queridos? Agora tem um detalhe, quando Deus começa a falar, Ele disse: se eu não tivesse vindo e não tivesse vos dito, vocês não teriam pecado. Mas agora já não há desculpa para o vosso pecado. Quando Deus começar a falar com a gente, Ele já não está falando, pastor, está falando. É por isso que está acontecendo algumas coisas. A gente está indo para o lugar. Quando Deus começa a mexer, irmão, vai ser tremendo. A gente vai dizer: não, mas a igreja está diferente. Vai ficar muito diferente. Deus vai começar a falar e as coisas vão começar para o lugar. Algumas teorias nossas vão cair por terra. Algumas coisas até que a gente disse eram mentiras, não. Só que agora expandiu a verdade, expandiu a revelação. E para a praça oriental fala da fluência entre Deus e o homem, assim na terra como no céu. Fala de pessoas específicas que dão início às restaurações, sacerdotes e levitas. E ele começou por esses homens, os sacerdotes e os levitas. E ele deu 4 ordens a esses homens. Ele disse: ouve-me, consagrai-vos agora, consagrai a casa do Senhor e tirai do vosso meio a imundícia. Ele começou a restaurar, irmãos. Ele disse: ouve-me. Quem nós estamos ouvindo nesses dias? Quem nós estamos ouvindo? Quem fala ao nosso coração? E quem fala ao nosso coração, quais são os seus interesses? Irmãos, isso é sério. Isso é tão sério que Maria, quando percebeu que o Senhor falou com ela, que ela estava grávida de um filho, que seria o filho de Deus, o anjo falou para ela: sabe Maria, sabe Isabel, tua prima também está gerando. Ela pegou as suas bolsinhas e foi lá para a casa de Isabel. E a Bíblia diz que quando as duas se encontraram, as crianças saltaram no ventre. Por quê? Porque você tem que andar com pessoas que estão gerando o mesmo propósito. Não é as mesmas crianças, mas é o mesmo propósito. Então, por favor, se você está com pessoas, perto de pessoas que não geram mais, que a criança não salta mais no ventre, será que Deus não está mudando, irmãos? Eu não posso ter aliança, eu posso ter amizade. Eu não posso ter aliança com quem não está gerando o mesmo propósito que eu. Eu posso ter amizade, eu posso servir seu chamado, eu posso influenciá-lo, mas a aliança eu tenho que ter com pessoas que quando eu chego perto, eu entro em erupção, eu entro em revolução, amém? Aleluia, que não precisa nem me dizer nada, é só olhar as crianças. O que eu estou gerando é o mesmo que você está gerando. Aleluia, se associe a pessoas que estão gerando a mesma coisa. Não por dinheiro, não por status, não por denominações, não por estatutos, não por placas identificadoras de igreja. Não, não, se associe por aquilo que eles estão gerando. Maria foi para lá. Isabel era uma senhora, Maria era uma menina. Fala de gerações, gerações que estão gerando a mesma coisa. Aleluia, aleluia, louvado seja Deus. O problema, sabe qual é o problema da igreja? É que ela jubila os velhos. Ela tira os velhos do púlpito para dar lugar para os novos.
Na realidade não deveria ser assim, deveria ser uma transição. Aleluia. Não, alguém diz aleluia. A gente vai aposentando os velhos, irmão. Quando Davi consultou os meninos disseram para Davi: faz uma procissão, traz a arca, faz uma festa. Davi trouxe e Uzá morreu. Davi volta para Jerusalém e diz: como trarei a minha arca do Senhor? A Bíblia diz que ele consulta os anciões, e os anciões dizem: Davi, está escrito que só os levitas podem carregar a arca de Deus. Então, se nós vamos restaurar o culto ao Senhor, por favor, abra sua Bíblia e diga: está escrito. Não faça coisa da sua cabeça, faça porque está escrito. Faça porque Deus disse. Então Davi foi e teve sucesso, e a cada 6 passos matava um boi. 6 é o número do homem. Davi matava um boi, que é a força, representa a força do homem. Davi estava dizendo o seguinte: ele dava 6 passos dizendo: Senhor, estou entregando a minha força. Cada 6 passos ele dizia: não é por força, não é por violência que se carrega a arca, é pelo Espírito de Deus. Então eu vou sacrificar aqui a minha força. 6 passos um boi, 6 passos um boi, 6 passos um boi. Ah, meu Deus, meu Deus. Não adianta restaurar por métodos, por modelos, sem voltar para o Oriente e restaurar a comunicação com Deus. Nós precisamos restaurar. E ele diz no verso 6: nossos pais foram infiéis, mas ele achou uma referência. O pai de Abraão, Terá, deveria ter ido para Canaã, não foi. Deus tira Abraão da casa dele. Agora, como que Abraão vai ser pai da fé se ele também perdeu a referência? Por isso ele encontra Melquisedeque no caminho, um rei de justiça e paz, que não lhe pede nada, que lhe dá pão e vinho. Sabe o que ele está dizendo com isso? Volta para a comunhão, volta para o propósito. Abraão tinha acabado de guerrear, saído de uma guerra, cansado. Ele encontra o rei de Salém. Escute isso, querido. Muitos de nós ficamos sem referências. Eu tenho 49 anos e teve épocas da minha vida que eu fiquei sem referências, mas sempre Deus preparou um Melquisedeque no caminho. Ezequias era filho de Acás. Acás foi um rei que fez coisas erradas, fez coisas más aos olhos do Senhor. Mas Ezequias também achou uma referência. Ele fez tudo que era reto, como seu pai Davi. Fica tranquilo, Deus vai preparar referências espirituais no seu caminho. Se você está andando meio sem referência, fica tranquilo, você vai achar. Naquele dia, Abraão achou 2 reis, Melquisedeque e o rei de Sodoma. O rei de Sodoma disse: me dá. Melquisedeque disse: pega. Você vai descobrir quem são suas referências. As suas referências nunca vão dizer me dá, elas vão dizer pega. E se Abraão deu, deu por gratidão, não deu porque foi lhe pedido. Você vai achar sua referência no caminho. Será um rei de justiça e de paz. Aleluia. Porque se nós vamos entrar numa guerra, nós precisamos estar em paz. Só homens de paz vencem a guerra. Quem vence a guerra não é o príncipe da guerra, é o príncipe da paz. Em breve o Deus de paz esmagará a cabeça da serpente. Só o Deus de paz acerta na cabeça. Aleluia. E ele disse: olha, 4 coisas destruíram o culto ao Senhor. Sacerdotes negligentes fizeram o quê? Versículo 7: fecharam as portas, apagaram as lâmpadas, não queimaram incenso e não ofereceram sacrifício.
Se isso aqui acabar na igreja, já era. Fechar as portas, apagar as lâmpadas, não queimar incenso e não oferecer sacrifício. Se nós não restaurarmos essas quatro coisas, e é sobre isso que eu quero falar agora. Eu fui trazendo até aqui para falar disso para você, a restauração do culto ao Senhor, baseado nesses 4 princípios, com sacerdotes consagrados ao Senhor. E se você depois quiser referências de sacerdotes consagrados, dá uma olhadinha em Ezequiel 44, quando fala dos filhos de Zadok, que o Senhor diz assim: olha, vocês servirão no templo, mas os filhos de Zadok servirão no altar, porque eles guardaram os meus mandamentos. Eles estarão diante de mim, eles não vão só cuidar de coisas, eles vão cuidar de vidas. Eles fizeram coisas sobrenaturais. Então, se a porta está fechada, nós queremos restaurar, o que a gente precisa fazer? Abrir a porta. Então o primeiro passo para restaurar o culto ao Senhor qual é? Abrir a porta do alpendre. O que é abrir a porta? É dar acesso, é ser acessível, é ser um canal de entrada, é trabalhar para manter o véu rasgado e não costurado. Tem gente que quer costurar o véu que Jesus já rasgou. Mas a porta é estreita, pastor. Ela é estreita, mas sempre esteve aberta. Então Deus vai levantar homens acessíveis, condutores, homens facilitadores, que vão trabalhar para manter a porta aberta, que vão trabalhar para trazer clareza do propósito. Tem gente que vem pregar e diz: eu vou falar uma coisa para vocês, mas vocês não vão entender, é mistério. Cara, Deus não é um Deus de mistério, Ele é um Deus de revelação. Se Deus está falando as coisas para você e você está dizendo é mistério, você está guardando só para você, ou você não entendeu. Porque quando eu entendo alguma coisa, eu quero ir para a rua gritar, eu quero ir para a rádio gritar, eu quero ir para o púlpito gritar, dizendo: olha, eu entendi isso, vê se faz sentido. Cadê os homens que vão manter as portas abertas, que vão ser acessíveis a outros homens? Cadê as mulheres que vão deixar portas abertas para outras mulheres? Pessoas que vão trazer um evangelho de clareza, que quando você acabar de pregar, pessoas vão pôr a mão na cabeça e dizer: meu Deus, eu entendi. O entendimento é libertador, irmãos. Por isso Mateus 13:19 diz: ouvindo alguém o evangelho do reino e não entendendo, vem o maligno e rouba-lhe a semente. Eu sonho com o tempo que a gente vai estar pregando, as pessoas vão vir para frente, como veio no café passado, lembra? Por que elas vieram para frente e se prostraram? Porque elas entenderam. Entenderam. Quando você entende, ninguém mais te faz de presa. Quando você entende, sistema cai por terra. Quando você entende, você não é mais presa de nada. Alguém me convidou para pregar esses dias. Eu disse: querido, eu não posso. Ele disse: pastor, mas eu vou te dar uma oferta de 10 mil. Eu digo: você não está entendendo, querido. Eu entendo ele, porque ele está acostumado a viver assim. Porque o mercado que ele vive é esse. O evangelho que ele aprendeu foi esse. Quem dá mais, sofre menos. O evangelho que ele entendeu é esse. Então, para manter aquela estrutura, ele precisa sempre trazer alguém toda semana para movimentar as águas, como aquele anjo que vinha no tanque em Betesda uma vez por ano. Não, irmão, se Deus te levantou, e vai ser com você o negócio. Vai ser na tua sabedoria, na tua simplicidade, na tua limitação, no teu desempenho. Deus vai usar você, cara. E de vez em quando Ele traz alguém para fazer o quê? Para nutrir, inclusive você. Mas a igreja não é um lugar de movimento, irmãos. Eu sei, quando Jesus chegou em Betesda, Ele disse: queres ser curado? O que é que o homem disse? Ele não disse quero, ele disse: ninguém me põe na água. Eu estou perguntando se quer ir para a água, cara. Mas tem gente que só conhece um caminho. Ele está tão bitolado naquilo, porque ele aprendeu a vida inteira assim. Ele está 20 anos na igreja desse jeito. Se ninguém pôr a mão na cabeça dele, ele não recebeu a oração.
Se ninguém der um pano ungido, uma água ungida, um beijo ungido, um soco ungido, um óleo ungido, alguma coisa ungida para ele levar para casa, ele não se sente liberto. Porque essa é a escola da ignorância religiosa. Mas Deus está levantando, irmãos, escute, pessoas que estão entendendo, cultos racionais. Ele disse: ninguém me põe na água, e já botou a culpa no outro. Ele disse: e quando eu vou, sempre tem alguém na frente. A culpa, sabe por que eu estou assim? A culpa é de quem vai na frente. Jesus disse: eu não estou mandando você olhar para outro lugar, olha para mim. O reino dos céus, filho, não vem com aparência visível. Muitos dirão: está ali naquele tanque, está ali naquela denominação, está ali naquela cidade. Mas eu te digo que o reino dos céus está dentro de vós. Então, se você parar de olhar para fora e começar a olhar para dentro, você vai ver o que eu estou fazendo em você. E aí um dia você vai dar uma resposta para a cidade que você está. Aleluia. Cadê os homens que vão abrir as portas, vão deixar as portas abertas? O que é abrir a porta? É abrir os ouvidos das pessoas, abrir os olhos das pessoas, deixar a casa aberta. Os olhos são a janela da alma. Abre as portas, abre os olhos, abre as janelas. Passa pela vida das pessoas e deixa o evangelho tão claro que elas nunca mais consigam viver sem Cristo. Deixa as coisas tão claras. Eu sonho com isso, Johnny. Eu sonho com isso. Ontem eu falava para o Djalma no carro: Djalma, nós vamos andar nessa terra. Nós estamos andando. É tão gostoso alguém encontrar você e dizer: cara, depois que eu te ouvi eu acordei. Coisa boa, a gente volta para casa feliz porque a gente conseguiu tirar pessoas dali. Agora primeiro tem que ser em nós. Primeiro nós temos que fazer a oração que Davi fez: Senhor, cria em mim um coração puro, renova em mim um espírito inabalável, não me lance fora da tua presença. Senhor, torna a dar-me alegria. Eu não quero ser um pregador triste no altar, eu quero ser um homem alegre, cheio de destinos, cheio, Senhor, cheio de vontades. Então eu ensinarei os transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Homens que vão manter as portas abertas. Sabe o que o Senhor falou para mim esses dias? Eu fiquei em crise. Eu fico em crise a cada 10 minutos. Por quê? Por causa das revelações. Era para ficar alegre, né? Mas a revelação, quando você recebe, a Bíblia diz, Apocalipse 10, de 12 e 11, está na Bíblia, diz que quando você recebe o rolo, na sua boca é doce, mas quando cai no ventre, ele amarga, porque a palavra fica pesada dentro de você. Aí você entra em angústia, porque não se trata só de pregar, irmãos. Não se trata de ir em algum lugar pregar, ganhar uma oferta e vir embora. E aí como que eu vivo assim? Digno, eternamente digno, impressionante, digno, diante de ti eu me inclino. Se você ler Apocalipse, está escrito assim: então foi-me dado a comer do livro, e o anjo me deu, e eu comi, na minha boca se fez doce, mas quando caiu no meu ventre amargou. Então foi-me dito: convém que tu profetizes de novo a nações, línguas, povos e tribos. E eu andava em angustiado, dizendo: Deus, que angústia é essa? Ele diz: convém que você ponha para fora o que eu coloquei para dentro. Convém que você profetiza de novo, ponha para fora. Eu ponho para dentro, você fica em angústia. Agora eu ponho para fora, você será livre dela. Essa palavra revelação, a palavra revelação significa revelar a ação.
Quando Deus te dá a revelação, Ele está dizendo: Luiz, eu vou fazer isso. Ah, meu Deus, não me deixa de fora, Senhor. Me alinhe com o que o Senhor vai fazer. Eu quero isso também. Ele disse: então abra a boca, recebe. E agora vai nos lugares e ponha para fora. Profetiza, filho do homem. Ponha para fora. Abre as portas das pessoas. Abre os olhos delas. Abre os ouvidos delas. Abre a mente delas. Eu não estou te levando lá, Luiz, para abençoá-las. Eu estou te levando para libertá-las. E o problema esse é que a gente acha que só quem precisa de libertação é o ímpio. O problema é esse, porque do Egito Deus tira você, mas da Babilônia é você que tem que sair. Do Egito Deus foi lá onde você estava e trouxe você para Ele. Ele te salvou. Agora, para tirar de conceitos, é você que tem que sair. Deus não tirou ninguém da Babilônia. Ele disse: sai dela, povo meu. Se prepare, irmãos. Se prepare, nós vamos, a nossa geração vai abrir muitas portas em muitos lugares. As pessoas estão acordando, irmãos. Oh meu Deus, as pessoas estão acordando. E não é ímpio, não, é os crentes estão sendo libertos, porque para a liberdade Cristo me libertou. Eu não fui liberto para ficar liberto, eu fui liberto para a liberdade. Foi para a liberdade que Cristo me libertou. Cutuque alguém que está do seu lado, diga: abra as portas. Abra as portas, abra as portas. Traga clareza de propósito. Traga clareza, mantenha o véu rasgado. Diga: mantenha o véu rasgado, mantenha o véu rasgado, mantenha o véu rasgado. Aleluia. Me ajuda aí, Johnny. Eu sinto barulhos de correntes caindo, irmãos. Eu sinto barulhos de aguilhões caindo da sua mente e da minha mente. Eu sinto barulhos de correntes sendo arrastadas. Eu sinto barulhos de aguilhões. Ah, morte, onde está a tua vitória? Tragada foi a morte pela vitória. Eu sinto barulho de correntes caindo da nossa mente. Ah, meu Deus. E aí eu vou apresentar o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional, para que eu experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Culto racional. Apresentar o corpo como sacrifício vivo, sabe o que quer dizer? É você dizer para o seu corpo, é o seu espírito ordenar seu corpo, a sua alma. É você dizer para o seu corpo: vem, corpo, você vai lá para o altar, eu vou sacrificar você, o pecado vai morrer, a minha alma vai morrer, aleluia. Eu vou te levar lá, corpo, você vai para o altar, eu vou te levar. Ninguém mais vai amarrar você e colocar você no altar para sacrificar você. Você mesmo vai dizer: eu quero, eu não vou sacrificar Isaac, eu sou Isaac, pode me levar, Senhor. Apresentar o corpo como sacrifício vivo é ninguém vai te levar, é você quem vai. É você quem vai. E o Senhor me falou esses dias. Eu digo: Deus, eu estou assustado com o nosso ministério. A gente trabalhou para ter um ministério tão arrumadinho, irmão. Tudo pessoa arrumadinha, bonitinha. Aí chega a gente de todo lado, de todas as nações. Meu Deus, a gente quer ajudar um, quer ajudar o outro. E aí, meu Deus, e agora, Senhor, como é que a gente faz? O Senhor disse: descansa. Usou uma pastora lá, amiga nossa, a pastora Luciana. Uma abençoadora, uma mulher abençoada. Ela esteve na nossa casa e disse: pastor Luiz, tem uma palavra de Deus para vocês. Eu disse: vocês é muita gente. Ela disse: é para uma Evan. Eu digo: então fala. Ela disse: vocês são a bacia de bronze na porta do tabernáculo. Eu disse: tá, e daí? E daí que vai vir sacerdote de muitos lugares lavar a mão em vocês. E você vai olhar assim para a água, de vez em quando ela vai ficar muito suja. E você vai dizer: meu Deus, e agora? Troca a água. O Senhor troca a água todo dia, fica tranquilo. Fica tranquilo, deixa todo mundo vir e lava a mão.
Eu digo, mas não feche a porta para ninguém. Eu digo, mas Senhor, mas o cara... Não. O seu trabalho é ser a bacia. Porque quando o cara está lavando a mão ali, ele está olhando para a água. E o bronze polido e a água transforma-se num espelho. Fica tranquilo, eles não estão só lavando a mão, estão se vendo também. Mas o Senhor, a água está suja, eu vou trocar água. Toda noite eu troco a água, fica tranquilo. Faz o seu trabalho que eu faço o meu. Então cabe uma coisa, eu joguei a toalha no chão e não sou mais eu quem decido. O que vai acontecer daqui por diante nem eu sei. Então não me siga que eu estou perdido. Eu só sei que eu estou indo. Eu estou indo para a eternidade. Eu estou deixando a porta aberta. Eu estou tentando estabelecer o funcionamento sacerdotal, ocupar os lugares vazios. Aleluia. O Senhor disse aos discípulos em Lucas 22, 24, ele diz assim: os chefes das nações dominam sobre eles, exercem governo sobre eles, mas com vocês não vai ser assim. Com vocês o maior será como o menor. Fica tranquilo, Luiz. Descansa. Eu digo, mas Senhor, dinheiro para isso tudo, saúde para isso tudo, como é que a gente vai fazer isso? Fica tranquilo. Se você fizer o que eu mando, eu pago a conta. As contas que você tem que pagar, porque não foi eu que mandei você fazer. Eu digo amém. Eu disse, aquela que eu estou pagando, aquela foi você que quis, não fui eu. E a outra também foi você que fez, eu não mandei. Luiz, por isso que eu não sustento a religião. Não fui eu que criei. Eu só sustento o que eu crio. O reino de Deus. Por isso que o reino não é comida nem bebida. É justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele diz, comida e bebida é um detalhe, aleluia. Segundo passo para restaurar. Primeiro é manter a porta aberta. Segundo, acender a lâmpada. Mantenha a lâmpada acesa. O que é isso? Provérbios 20, 27 diz assim: o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Ela esquadrinha todo o mais íntimo do ser. Deus está levantando homens dessa geração e mulheres que vão acender o espírito dos outros. Você vai passar pela vida das pessoas, além de abrir os olhos e os ouvidos e a mente, fazer um clique. Você vai, tem alguns lugares, não, escuta que vai acontecer isso. Tem alguns lugares que você vai estar ministrando na mesa, no púlpito, numa roda. Você vai escutar o clique. Você vai saber quando virou a chave. As pessoas vão sair da sua condição. É uma libertação mental, irmãos. Nós vamos sair de uma teologia greca romana, amém, de uma teologia motivacional que só empurra as pessoas para cima sem asas para voar. Joga as pessoas para cima e depois tira o tapete para que elas caiam. Não, irmãos, não. Nós vamos sair de uma teologia greca romana que está mais preocupado com a felicidade das pessoas do que com a santidade delas. E nós vamos entrar no lugar do Senhor. Você vai estar em lugares pregando, você vai escutar o tlá. Pessoas vão acordar na hora que você está falando. Eu tenho visto isso. Eu estou em alguns lugares ministrando. Eu fico olhando para as pessoas. Daqui a pouco o cara acorda. O semblante dele muda. Essa semana teve um irmão no nosso escritório. Eu conversava com ele. Eu fui vendo assim a mudança do semblante dele enquanto ele disse, então é isso. Eu digo, 20 anos de evangelho. Ele fica pensando, e agora? Eu digo, agora você não vai pôr nada fora. Você só vai remir tudo que você aprendeu até aqui. Pega toda a sabedoria, toda a teologia e batiza ela no Espírito. Batiza ela no Espírito agora. Você vai escutar o clique de Deus, irmão. O clique de Deus. Homens que vão passar por outros homens e vão acender o Espírito. Eu falei o Espírito, eu não falei a alma. Sabe o que significa enquadrinhar o mais íntimo do ser? Enquadrinhar significa organizar o interior. E é isso que a palavra está fazendo nesses dias. Ela está organizando o interior das pessoas.
Elas não são só ouvintes esquecidos. As pessoas vão vir, elas vão voltar para o sincronismo. Lembra quando Jesus falou? Quando Jesus falou, ele disse: eu toco harpa e vocês não dançam, eu lamento e vocês não choram. Jesus estava dizendo o seguinte: vocês estão fora da sintonia. Quando é para chorar, vocês riem. Quando é para rir, vocês choram. Jesus estava dizendo: toquei harpa e não dançaste, pranteei e não choraste. Jesus está dizendo: vocês estão fora da sintonia. O céu está dizendo uma coisa e vocês estão pensando em outra. E Deus vai trazendo de volta. Quando Deus levanta esses homens que enquadrinham o mais íntimo do ser, que acendem as lâmpadas, quando Deus levanta esses homens, sabe o que vai acontecer? Ele vai organizar o interior. Pessoas que vão passar por outras pessoas e vão organizar o interior delas. Vão virar chaves, 110 para 220. Vai aumentar a voltagem, irmãos. Vai aumentar a intensidade, amém? Essa palavra ser, enquadrinha o mais íntimo do ser. Essa palavra ser, ela vem da palavra do grego de beten, que quer dizer ventre, que quer dizer lugar da fome, lugar das faculdades mentais. Ou seja, se você acender a lâmpada dos homens, você vai gerar fome neles. Você vai abrir um ventre que vai gerar dentro deles. Aleluia. E você não vai mais precisar dar nada para eles acreditar que Deus está ali, nada ungido, porque a unção virá de dentro para fora, como um rio de água viva fluirá do seu interior. De dentro para fora vem queimar. Eu vou voar aqui hoje. Eu sinto correntes caindo, eu sinto libertação na nossa mente. Oh, meu Deus! De dentro pra fora vem queimar em mim. De dentro pra fora até me consumir. De dentro pra fora vem queimar em mim. De dentro pra fora até me consumir. Acende, querido, acende. Abra a porta e acende a lâmpada. Abra a porta e acende a lâmpada. Abra a porta e acende a lâmpada. Acende a lâmpada. Aleluia. Quer saber? Olha aqui. Esses dias não são dias que você vai orar pelos outros para transferir a unção. Vai ser dias que você vai dizer para eles: a unção que você busca, você já tem. Você só precisa vir para fora. Vai vir para fora. O que você vai ser, ter e fazer já está em você. Porque quando Ele soprou o fôlego de vida e você passou a ser alma vivente, tudo que é dele já veio para você. Nós, os preletores, os pseudos pregadores, o que nós vamos fazer é ativar isso, ligar isso na tomada, porque já está, o gerador de energia já está aí dentro. O Espírito Santo de Deus, como diz o meu amigo Bertello e meu amigo Holy Spirit, ele já está aí dentro. O que ele está fazendo é me organizando. É isso que eu preciso entender, querido. É nesse lugar que eu preciso andar. Então Deus levante homens que abram as portas e acendem as lâmpadas. Terceiro passo para restaurar o culto ao Senhor: volte a queimar incenso. Nosso sacerdócio, querido, é adoração. Tudo que você não ganhar na adoração, esquece. Você não vai ganhar de outra forma. A nossa igreja, ela foi chamada para adorar. A igreja do Senhor, ela tem que viver no meio da adoração. Quer ver uma coisa? Deixa eu ler um texto para você rapidinho. Não precisa abrir não, eu leio. Depois você só lê em casa e estuda mais. Salmo 68 e o verso 24 diz assim: ó Deus, viu-se a tua procissão, a procissão do meu Deus, meu rei no santuário. Os cantores vão na frente, os tocadores de instrumentos atrás, e entre eles as virgens tocando adufe. Assim tem que viver a igreja, no meio da adoração. A virgem, ela vai sempre no meio.
Se a igreja não viver no meio da adoração, querido, se ela não for uma igreja estabelecida na adoração, ela vai ser estabelecida no desempenho. E o desempenho, os modelos, eles vão mudando. Por isso você percebe que a cada 5 anos aparece um novo modelo de crescimento na nossa nação. Todos são bons, todos são abençoadores, mas a igreja, ela precisa caminhar no meio da adoração, porque a adoração vai gerar a intercessão, e a intercessão é que gera a proclamação. Por isso que Moisés subiu ao monte, levantava as mãos para adorar. Arão e Hur seguravam seus braços para interceder. E Josué lá embaixo proclamava e vencia a guerra. Se vence a guerra só assim, contra as nações, contra os territórios tomados pelo inimigo. Amaleque, a Bíblia diz que nós vamos ter guerra contra ele de geração em geração. Então sabe o que eu aprendo? Se vai ter guerra de geração em geração, não pode faltar em nenhuma geração adoradores, intercessores e proclamadores. Aleluia. E a igreja vai no meio deles. A igreja vive assim. Amém, irmãos? Pastor, mas então Deus vai levantar uma nova geração, vai acabar com todo mundo? Não. Quem era o exército de Davi? Quem era o exército de Davi? Foi os mesmos homens que serviram Saul? Abra comigo 1 Crônicas, essa eu quero que você abra. 1 Crônicas 12. Primeira Crônicas 12. Versículo 22 diz assim, ó: dia a dia vinha a Davi para ajudar, até que se fez um grande exército, como o exército de Deus. Ora, estes são os números dos chefes armados para a peleja que vieram a Davi em Hebrom, para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Quem eram os homens que entraram para o exército de Davi? Eram os homens que serviram a Saul. Davi ajuntou todas as tribos e formou o exército do Senhor, com homens que serviram a Saul. Eles foram fiéis a Saul. Agora eu confesso para você, olha aqui para mim. Se a gente consegue ser fiel a Saul, você acha que a gente não vai ser fiel a Davi? Eu não estou dizendo que você tem que pegar agora pegar todo o exército velho e ó, pega, vai embora, eu vou levantar um novo aqui, não. Os homens que Davi levantou como exército de Deus, eles serviram a Saul, que agora entrariam em ambiente de adoração. Eles serviam a Saul, mas eles não conheciam a adoração de Davi. E por isso Davi faz a tenda e traz todo mundo, aleluia. Ou seja, vocês podem vir, vocês são guerreiros, mas agora, meu filho, a unção é essa aqui, ó. A unção é a adoração, aleluia. Eles não conheciam o ambiente de Davi. Eles não conheciam. Os homens de Saul eram homens movidos pelas suas dores, pelos seus próprios interesses. Mas nem tudo que aconteceu na época de Saul tem que ser descartado. Tem que ser potencializado, restaurado para o ambiente de Davi. Por isso Deus vai levantar a tenda de Davi que está caída. Davi, querido. E por que Davi fez? Por que Davi criou um ambiente de adoração para restaurar Israel e para restaurar todo o seu exército, para restaurar todo o seu povo? Porque Davi sabia que Saul experimentou através da música. Davi sabia que quando ele tocava a harpa, Saul entrava na paz. Saul saía da sua endemoniação. Davi disse: opa, se deu certo com Saul, vai dar certo com os soldados dele. Saul ficava cheio, protegido. Saul recebeu cuidado através da adoração.
Aí Davi traz a arca e diz: não, peraí, vamos criar um outro ambiente aqui. Mas a arca tem que ir lá para o tabernáculo. Não, lá no tabernáculo mata boi. Mas não, agora vamos mudar o ambiente. O ambiente agora vai ser a tenda. Separa 3 famílias: Asaf, Jedutum e Amã. E as 3 famílias vão fazer turno de 6 em 6 horas, e 3 em 3 horas. E por 40 anos você ouvia de todo Jerusalém: o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sai gente, entra gente, sai turno e entra turno. E quer saber, Deus está com saudade disso. Ele disse: eu vou restaurar isso. Vocês querem mudar a terra? Vocês não vão mudar a terra abrindo igreja. Vocês vão mudar a terra criando ambientes de adoração, voltando a acender incenso. Voltando a acender incenso. Então se prepare. Nós precisamos de homens que criem esse ambiente. Ambiente de adoração. Para terminar, oh meu Deus, me dá mais uns minutinhos aí, Jesus, ajuda teu servo. E assim começou o reino de Davi. As 3 famílias: Asaf, Jedutum e Amã. Agora depois você em casa com bastante tempo estuda sobre Asaf, Jedutum e Amã, e você vai se deparar com adoração, intercessão e proclamação. Você vai ver que o nome dos 3 são bem significativos: com adoração, com intercessão e com proclamação. E aí você vai ver que quando Jesus chegou na terra, separou 3 homens para andar com ele: Pedro, Tiago e João. Pedro era o proclamador que começou a igreja. Tiago morre pela igreja, o intercessor. E João, o adorador que coloca a cabeça no peito dele, meu filho. E Jesus faz exatamente o que viu no céu, porque o Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é o intercessor das nossas almas. O Pai começa a obra, o Espírito Santo termina, e Jesus estabelece ela pela intercessão. E aí você vai ver que o Pai procura verdadeiros adoradores. Por quê? Porque no céu também tinha uma criaturinha, quem está lá até hoje, nosso amigo Gabriel, o anjo das boas novas. E o que eu vou dizer para você é doideira. É doideira de crente que ora e crê que Jesus. Gabriel era o proclamador. Todas as boas novas era Gabriel que trazia. Toda guerra quem vinha fazer era Miguelito, Miguel era o anjo que arrancava a cabeça de gente. Porque Miguel, era o proclamador e Miguel é intercessor. Tinha guerras, quando Senaqueribe cercou tudo, cercou Ezequias. Ezequias clamou, o Senhor enviou um anjo. E tenho por certo que era Miguel. Quem gostava de uma guerra? Era o intercessor. Todo intercessor gosta de guerra. Ele é meio caça-fantasma da guerra. Você olha para o intercessor: como é que está, irmão? Estou na guerra. Ele está em guerra todo dia. Quando não é com ninguém, é com ele mesmo. Então o Miguel era o intercessor. Gabriel é o proclamador. Mas também tinha um adorador chamado Lúcifer, que perdeu o seu reinado porque se exaltou. Que isso é muito comum nos púlpitos das nossas igrejas. Por isso que eu bato tanto nessa tecla, irmãos, de cobrar para pregar e cantar. Você sai do propósito. E aí Lúcifer cai, a equipe fica incompleta. E por que você acha que o meu Jesus diz que o Pai procura adoradores? Sabe o que é que o meu Jesus está dizendo? Filho, se você fizer um altar de adoração, volta a proclamação e volta a intercessão. Vai voltar as boas novas e vai voltar as guerras. Então, antes de abrir uma igreja, construa um altar de adoração. Senão você vai tomar pau do diabo lá. Construa um altar de adoração dia e noite, noite e dia. Suba incenso dia e noite.
noite e dia. Suba incenso, dia e noite, noite e dia. Suba incenso.